Adolfo, como que você enxerga o desafio? Como que você enxerga a prática colaborativa no futuro? O que que você enxerga disso tudo? É, esse é um desafio para não só aqui no Brasil, mas eu acho que mundial, né? Então, por exemplo, para quem é advogado, a sociedade está acostumada àquele advogado de capa espada, que é para proteger meus interesses e aí brigar por o que for necessário, né? Ainda temos isso na nossa sociedade. Então, nós vivemos hoje, acho que uma grande mudança, né? E essa mudança abriu a possibilidade, por exemplo, nós estamos conversando aqui, talvez, com um grupo de pessoas, talvez limitado em termos de Brasil, né? Que conhecem o tema, que ouviram falar e que, de repente, estão interessados. Muitas pessoas nunca ouviram falar e provavelmente não vão ouvir falar. Tá? Então, acho que a mediação, quando veio aqui para o Brasil, isso estou falando na década de 90, no século passado, a gente já, as pessoas confundiam, tá? Ou com mediunidade, com mediação, era uma loucura. E ainda continuam com essa confusão. Tá? A própria Olivia apontou a grande confusão da utilização da terminologia que as pessoas efetivamente estão buscando. Então, é natural. Para quem atua nessa área, esse desafio vai ser permanente. Então, nós temos um dever que eu chamo um dever de sempre, não é um dever de catequizar, mas é um dever de divulgação e de educação permanente, né? Então, por exemplo, isso já eu acho que é um dever para quem é pioneiro e para quem ingressa também tem esse dever, porque não vai estar sendo escutado claramente quando estiver falando de uma metodologia. Nós mesmos, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, hoje tive o privilégio de estar colaborando no curso de IBTC na elaboração do Código de Ética, né? A nível Brasil, né? Porque a gente tem o internacional, que é muito bom, por sinal, mas nós queremos nacionalizá-lo, vamos dizer assim, queremos criar como parâmetros brasileiros. E alguns conceitos da própria prática colaborativa estão sendo discutidos, porque na leitura, na doutrina, e aí vem a doutrina de que cada um fala de um determinado lugar, né, como falam os psicólogos, trazem um componente de confundir com, como nós estávamos falando, com a advocacia colaborativa, com outras práticas que, de repente, um incentivo da negociação simplesmente e que você não precisa de um profissional de outras áreas para poder auxiliar. Então, esse desafio vai ser, no meu modo de entender, permanente. E acho que, mais uma vez, reforça o que eu complementei a Olivia há pouco e o Marcelo, no sentido, nós, como profissionais, temos o dever de falar, olha, isso aqui é branco, isso aqui é vermelho, isso aqui é amarelo. O que você prefere? A gente pode fazer um arco-íris, perfeito, mas desde que fique claro que é o arco-íris que você está querendo. Eu denominei isso Legal no isso. livro, Adolfo, de dever de informar. Que Sim. o cliente, o advogado, ele quando recebeu algum cliente, qualquer que seja, ele teria o dever de informar todas as opções de solução daquela controvérsia. E eu acho isso extremamente importante, pelo menos para a pessoa começar a conhecer as metodologias, mesmo que num primeiro momento ela não se sujeite a ela ou ela não aceite aquilo, que ao longo do tempo ela começa, já ouvi outra pessoa falando, ops, eu estou vendo isso de novo. Então, talvez comece a se abrir mais para essa possibilidade. Então, não tenha dúvida. Eu acho que além de ser um dever, e aí uma coisa que eu chamo, que eu vejo e que eu atribuo que não seja só para o operador do direito. Isso são para todos os profissionais, ok? Porque nós temos ainda uma sociedade que está acostumada, que vai volta um pouquinho no que o Marcelo comentou. A sociedade ainda lê, aliás, muitos advogados e eu acho que muitos psicólogos e muitos terapeutas também, e muitos financeiros também,
olhando um pouco para a prática colaborativa, olham para um conflito e falam, eles precisam de justiça, precisam de juiz. Um juiz que diga que deve ser feito, tá? Então, isto é o exercício que é cobrado por parte do profissional. E aí mais o dever já que ele tem esse expertise e abrir essa possibilidade, e o dever de falar, olha, isso é possível, isso não é possível, isso pode acontecer dessa forma, pode não acontecer, e é o que você está falando. Então, por exemplo, eu gosto muito de uma prática que é trazida pelos cirurgiões plásticos, que é o dever de informação do que vai ser feito, que é um termo que eles assinam, que isso a gente precisa ser adotado, que de uma maneira diferente já é adotado na mediação. Acho que na prática colaborativa é fundamental, porque o momento de preparo é fundamental e isto tem a ver com o preparo para as pessoas. Entendi. Quer completar, Olívia? Eu ia só falar uma coisa rápida, contribuindo para a fala do Adolfo na sua pergunta, né, de que da desconfiança do mineiro, da desconfiança do cliente. É natural que toda ideia nova, que toda ideia, né, gere um sentimento de desconfiança. E esse trabalho que a gente está fazendo, como o Adolfo bem colocou, é um trabalho cotidiano, que é o dever nosso de, né, informar e tudo mais. Mas, então, que a gente deve acolher essa desconfiança e entender que é uma mudança de paradigma, uma mudança que está vindo. E ontem, numa live que eu fiz com a Tânia, ela frisou muito isso, né? Que qualquer mudança é um processo contínuo, não é um evento que marca da noite para o dia. Então, a gente tem que ir trazendo, e à medida que as pessoas, que a sociedade for experimentando e vendo os benefícios, porque cada método tem benefícios, riscos, custos, vantagens, enfim. Isso vai se disseminando, isso vai capilarizando e vai se tornando uma prática mais comum. Então, a gente tem que ter, acho que, paciência para entender que esse é um processo e que a gente está em curso e muito rápido até. Acho que a gente está percebendo já muito avanço desde quando a gente começou, né, de quando o seu livro foi publicado, todo esse movimento. A gente já está em outro lugar e acredito que em muito pouco tempo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se a gente fizer um exercício aqui de imaginação, a gente vai estar num lugar bem diferente do que a gente está hoje, né? Então, a gente está nesse processo, a gente está em curso. Quando eu escrevi o livro, Olívia, eu sinceramente não tinha muita perspectiva de aplicação imediata daquilo. Eu já comentei isso com o Marcelo algumas vezes, agora eu estou tendo a oportunidade de falar contigo e com o Adolfo. Quando eu escrevi a primeira edição, a ideia era levar conhecimento, era divulgar, era propagar a ideia, para esticar um pouco a corda, mesmo para... Eu entendo que quanto mais você esticar, mais você vai alongar ela, e aí vai levando mais informação e vai propagando. Eu acho que a gente ainda tem várias dificuldades, inclusive uma foi mencionada, mas a gente precisa insistir, e eu concordo contigo que o cenário vai ser outro, completamente diferente.